do Céu Podcast. Olá, amigas do Blue Sky! Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Nesse episódio, falamos de guerra, ativismo, gente covarde, astronauta de Taubaté, Hollywood em chamas e muito mais. E lembramos que todas as arrobas e links que a gente mencionar estão na descrição do episódio, para você seguir e ficar por dentro também. Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi o assunto na última semana. Eu sou a Jaded. E estou aqui com a nossa amiga Gótica Gateira. Miau. Oi, Gótica, como estamos hoje? Estamos com frio, e você? Tá frio, mas não tá meio estranho aqui em terras capixabas. Mas eu tô com medo de guerra. Mas vamos lá, que o trem, tá cheio hoje. E vamos começar pelo fim, pois a iminência de uma guerra com proporções nucleares é preocupante. A sexta-feira 13 amanheceu com a informação de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, bombardeou o Irã, o que pode levar a mais uma guerra no Oriente Médio. Israel alega ter como alvos principais a usina de enriquecimento de urânio de Natanz, a principal do Irã, e instalações nucleares, enquanto o Irã informou que foram atingidos complexos residenciais e mortos alguns cientistas nucleares e chefes militares. Prometeu resposta e deu, na tarde de sexta-feira 13, quando uma enxurrada de mísseis conseguiu furar o bloqueio do Domo de Ferro e alguns atingiram alvos militares em Tel Aviv. Sai de baixo! A Skyline não ficou indiferente. O Judes, @NeedForSpeed, fez uma análise da situação em posts, considerando a tensão política interna em Israel. O ataque ao Irã é a combinação de dois principais fatores: a necessidade de guerra para se manter no poder de Netanyahu e a posição do Irã como inimigo indireto, apoio a Hamas, Hezbollah e Houthis, e direto de Israel. Nesta semana, os partidos ortodoxos ameaçavam desembarcar do governo, e assim novas eleições seriam convocadas. Netanyahu provavelmente não venceria e teria que enfrentar montanhas de processos legais. Então, o que ele opta? Pela guerra uma vez mais. Netanyahu produz reconfiguração geopolítica na região, movimento que percebemos também pela Rússia anexando partes da Ucrânia. No imaginário israelense, e a recíproca é verdadeira, o Irã é visto como ameaça permanente a Israel. Atacar o Irã acaba capitalizando apoio de setores da população crítica a Bibi, que percebem o país persa como um problema a ser lidado em algum momento. A escalada do conflito é certa. Oremos. Que miséria, que miséria. Em meio à escalada de conflito, o Cheetos de peruca não perdeu tempo e quer que o Irã faça acordo sobre seu programa nuclear, afirmando que ainda há tempo de o país evitar mais um conflito com Israel. Para o Joseph Gooded, Newman Account, @JosephGooded2, um jornalista independente e que vem fazendo uma cobertura intensa da situação em Gaza e no entorno, a influência dos Cheetos é uma só. O governo Trump está apoiando ativamente o regime sionista que está cometendo genocídio e matando civis em todo o mundo. Que nojo! O Camarote da República, @Camarote da CPI, fez um apanhado das notícias da madrugada de sexta-feira. Um resumo das movimentações. Jordânia. No meu quintal, não. Iraque. Meu quintal já tem uso. Estados Unidos. Eu não sei de nada, não. Israel. Ataquei e os Estados Unidos coordenou comigo.
Estados Unidos, tá, eu sabia, mas eu falei para não fazer. Irã, vocês estão juntos nessa que eu tô ligado, estejam prontos. Tapa na cara da sociedade. Segundo as forças de defesa de Israel, foram utilizados 200 caças em seu ataque, lançando mais de 330 munições diversas e atingindo mais de 100 alvos em todo o Irã. O Igor César, @IgorCésar, questionou. Israel atacou o Irã. Será que os países vizinhos vão se organizar para ir contra o genocida? É assim que as coisas começam. Ontem Palestina, hoje o Irã, amanhã um outro vizinho da região. A aparente letargia mundial está servindo de combustível para Netanyahu, que, como uma criança mimada, parece estar sempre testando os limites da humanidade. E nessa concessão de, entre aspas, carta branca, que vem sendo dada ao regime sionista, muitas vidas estão sendo ceifadas. A mulher Tamarindo, @mulher Tamarindo, abusou do sarcasmo, mas passou o recado. Quem diria que um Estado que está cometendo um genocídio sem sofrer consequências iria se sentir confortável para expandir o genocídio para outros lugares, né? Realmente não tinha como prever. Fora que eles não têm histórico nenhum de fazer isso. Sempre respeitaram todos os vizinhos com muito amor e carinho. Aqui cabe um esclarecimento, que traremos na fala de Bruno Huberman, pesquisador e professor do curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, sobre as críticas ao sionismo e as práticas cada vez mais desumanas e genocidas de Israel. Há críticas que contêm elementos de antissemitismo, mas não é o caso da maioria das manifestações que temos observado nos últimos dias. Mesma comparação com as práticas nazistas. Dizer que a faixa de Gaza é um campo de concentração ou um gueto, que está se fazendo um massacre, são críticas cabíveis ao Estado de Israel. Essa fala é de 2023, mas permanece atual, pois parece que nada mudou no mundo. Israel segue atuando para varrer a Palestina do mapa, tomando à força as terras, colonizando em pleno 2025, com ataques e mortes de inocentes, numa óbvia repetição de todo o horror que o povo judeu sofreu nas mãos dos nazistas. E em tempos tão tecnológicos, seguimos acompanhando guerra ao vivo, enquanto seguimos as nossas vidinhas apáticos e impotentes. Como bem desabafou o Frodo, @eifrodo. Os caras jogando bomba uns nos outros e a gente ainda tem que trabalhar? Tem. Aff, que merda, mano. Que vida chata. Enfim. Mas há quem não segue apático e enfrenta o perigo de se meter com Israel, o Estado mais protegido pelas mídias e potências do mundo atual. A ativista Greta Thunberg se uniu a ativistas do mundo inteiro, incluindo o brasileiro Tiago Ávila, e a bordo de um barco da coalizão Flotilha da Liberdade, grupo que tenta furar o bloqueio imposto à faixa de Gaza desde 2007, foi tentar entregar medicamentos e alimentos aos civis palestinos. No domingo, dia 8, o barco foi interceptado por tropas israelenses, após ter sido seguido e monitorado por drones. Os ativistas foram sequestrados por Israel em mais uma ação que pode ser facilmente classificada como crime de guerra, pois as acusações de envio de armas ao Hamas sequer tinham provas. Em contrapartida, a ação do grupo ativista estava sendo documentada em vídeo 24 horas, inclusive mostrando as movimentações de Israel. O sequestro foi amplamente divulgado em jornais do mundo inteiro, mas para a mídia hegemônica tupiniquim, nada demais, segue o jogo. O Jeff Nascimento, @jnassim.info, fez questão de cronometrar. 18 segundos. Esse foi o tempo que o Jornal Nacional dedicou à interceptação do Medlin, da @Freedom Flotilha, por militares israelenses. Nenhuma menção à presença do brasileiro Tiago Ávila na embarcação ou à ilegalidade da custódia dos ativistas por Israel. Ah, verme maldito. Pois é, a Vênus Platinada quase meteu um Nada Acontece feijoada. Na quarta-feira, 11 de junho, a Gaza Freedom Flotilla
Coalition, @Freedom Flotilla, anunciou na Skyline. Alerta! Tiago Ávila e Rima Hassan estão agora em confinamento solitário sob condições punitivas e desumanas. Tiago foi colocado em isolamento no presídio de Ayalon devido à sua greve de fome e sede, iniciada há 2 dias. Aí não, né? Greta aceitou a deportação e ainda foi grandona. O Marciano Brito, @Marciano Brito, destacou fala da ativista em entrevista concedida logo após ser deportada para a Suécia. Mundo ignora Gaza por racismo e lucro, diz Greta Thunberg após sequestro da Flotilha da Liberdade por Israel. Ai, meu coração! Mas sabia que a gente pode ser mais ativo nessa questão? A Ju Roncone, @Exausta, ajudou compartilhando um doc que a gente vai deixar o link na descrição do episódio e explicou. Aqui nesse doc tem algumas sugestões sobre o que e para quem enviar no Brasil a respeito da flotilha. Vamos lá. 10 minutos. Além dessa pressão popular, é possível ser ativo ajudando organizações que estão atuando em Gaza. Também vamos deixar os links na descrição, pois é o que desejamos. Palestina livre, do rio ao mar. Muito assunto sério, né? Sim. A Skyline estava hiper movimentada na semana passada, com dias que garantiriam um episódio inteirinho até. Como na terça-feira, dia 10, que deixou os biscates alvoroçados com o depoimento do inelegível, que sentou no banco dos réus e, para surpresa de ninguém com neurônios em pleno funcionamento, se acovardou diante do Xandão. Mas foi na segunda-feira, dia 9, que começaram os depoimentos dos integrantes da cúpula da tentativa de golpe de Estado, estendendo-se até a terça. Não faltaram momentos para arrancar gostosas gargalhadas e, como sempre, tudo pareceu uma enorme esquete de humor. A gente vai tentar trazer os melhores momentos aqui. Na segunda, foram ouvidos Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens do inelegível, e o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem. Mas quem chamou mesmo a atenção foi o advogado do general Heleno. Lexotan não se toma na veia. O Travessão, @Caibaboy, resumiu o vídeo que trouxe para a Skyline. Eu quero jantar, excelência! Minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine Então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9:02. Possível umas 10 horas, Doutor, excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba, Não, doutor. excelência, só para não ficar tão em cima, Não, porque dá tempo. 9 horas, O excelência. general Heleno vai pedir pro senhor dar uma acelerada no carro. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. porque Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas pra gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos Obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. A mulher estava rindo, @mcanejo, foi solidária. Só que não. Pior que eu, enquanto pessoa sempre com fome, que gosta de acordar tarde, me identifico totalmente com as preocupações do advogado do Heleno. Só que, graças a Deus, eu tenho vergonha na cara, coisa que faltou para ele. Chupa que a cana é doce, meu filho. Nos corredores do STF, correu a fofoca de que o inelegível estava há mais de 15 minutos trancado em um dos banheiros do lavabo da primeira turma do plenário do STF. A advogada de robôs, @advogada de robôs, não perdoou. Xandão milagreiro! Fez o Bolsonaro se cagar sem intervenção cirúrgica! É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. É o entupido mais cagão, né? Na terça-feira, dia 10, foram ouvidos o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general Heleno, pela manhã. À tarde, foram ouvidos o inelegível,
o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, Sentar na mesa. e o general e ex-candidato à vice-presidência, Walter Souza Braga Neto, Que é um bosta. ouvido online por estar preso. E foi um show de horror, atos falhos, confissões nas entrelinhas e absurdos. A Barangurt, @Barangurt, fez questão de garantir a diversão. Para manter a tradição, fiz um bingo para a gente acompanhar o interrogatório do Bolsonaro. Genial, né? E deu bingo, gente. O colega Midcast Política Podcast, @midcast.com.br, fez uma ótima cobertura com cortes de vídeo na Skyline e nos agraciou com Melhores momentos do Augusto Heleno tentando se incriminar no interrogatório de hoje do STF e o seu advogado de defesa se esforçando para isso não acontecer. Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Houve uma diminuição de frequência do senhor no gabinete presidencial, por exemplo. É essa que é a minha indagação básica. Sim. Pronto. O senhor chegou a ser consultado ou informado por qualquer autoridade sobre a chegada de 100 ônibus a Brasília com aproximadamente 3.000 manifestantes na primeira semana de 2023? Não, eu soube disso pela imprensa e estranhei profundamente, porque, afinal de contas, essa quantidade de ônibus era para ter provocado alguma reação. Aqui vamos, só mais para a gente ser mais sintético, general. E acredito que nós tenhamos que estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorada. Eu enfrentei esse problema no Haiti. Não, general, perfeito. Vamos só ser até os fatos aqui, senão a gente pode... Desculpa, general, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo aqui no assunto. Que houve a criação de uma comissão entre as forças militares para exatamente examinar o grau de confiabilidade das urnas eletrônicas. Perfeito, mas só para que fique claro, e aqui eu vou copiar o ministro Alexandre, sim ou não. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado. Pois é. Mesmo respondendo apenas às perguntas do próprio advogado, o Mr. Brunt, General Heleno não conseguiu manter um script. O Midcast também destacou parte do depoimento do inelegível e já vamos pedindo perdão por fazer nossos biscates ouvintes ter que sangrar os ouvidos. Nas lives, reuniões e no cercadinho, era todo machão para acusar os ministros do STF. Na frente do Xandão, botou o galho dentro e ainda pediu desculpas. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Esse Pulha ainda teve a capacidade de chorar pitangas, o que a biscate Luna Fabres, @Luna, não deixou passar batido. Esse vagabundo tirou 15 férias em 4 anos e vem chorar que não tinha tempo de descansar. Chupa que a cana é doce. O genocida ainda se agarrou à nossa Constituição, mas o Steven Flow, @windblow.org, também não perdoou esse pedantismo. Quando ele fala em as 4 linhas, ele se refere às 4 linhas que ele leu desse livro, citando. E ainda insistiu na ideia de voto impresso, para a qual o Vinícius Duarte, @Vinícius Duarte, fez uma excelente observação. Existem coisas burras. E existe a coisa exponencialmente burra de achar uma boa ideia conferir o resultado de uma votação eletrônica contando papelzinho impresso na unha. Ponto que uma pessoa chega.
Burrice ou canalice? O François Truffaut, @Noam Chomsky, não vê diferença. Todo sistema eletrônico tem vulnerabilidades. Bolsonaro estudou segurança digital com anotadores do jogo do bicho. E a Beta Bastos, @Beta Bastos, destacou. O Traste arrecadou 18 milhões em Pix, se comparou ao Criança Esperança e ainda se orgulhou disso. Tentou sabotar a democracia, pediu dinheiro e agora trata como vitória popular. Brasil, onde golpista acha que vaquinha é diploma. #Pix do golpe, #vergonha nacional. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. O canalha ainda chamou os apoiadores dele de malucos. Mas foi o Antônio Luiz MC Costa, @aluizcosta, que trouxe para a Skyline o corte de vídeo mais importante e que facilitou a vida do Xandão. O cheque-mate de ontem, via Rômulo Dias. Xandão, o golpe ia ser dado porque vocês perderam a eleição? É isso? Saco de bosta. Sim, senhor. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão do Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Senhor. Não faltou covardia. O Camarote da República, @Camarote da CPI, mostrou na Skyline que o diabo sabe para quem pode aparecer. É bem como falam, o pior inimigo do advogado de defesa é o seu cliente. Paulo Sérgio Nogueira destilando simpatia com seu advogado. Consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Então é só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Não, ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. E finalizando os depoimentos, a Célia Sanches, @Nomilouco37, trouxe o corte de vídeo do ponto alto do depoimento do bosta Braga Neto e não deixou de zoar. Eu que decretei. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. A Delmondes, @Bruna20, fez um resumão dos depoimentos da cúpula do golpe, pontuando os vários deslizes. Era só uma anotação privada. Um discurso que não era para ser lido. A reunião, evidentemente, particular. Falávamos, sim, mas entre nós. Cogitamos, talvez, mas foi só uma conversa reservada. A tese? Que planejar um golpe não é planejar um golpe se ninguém estiver olhando. E calma, que o House of Cards BR segue com inúmeras reviravoltas. Na sexta-feira 13, a Polícia Federal prendeu Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo do réu inelegível, o sanfoneiro dos infernos, por tentar ajudar Mauro Cid a fugir com um passaporte português e, de quebra, localizou a Carla Zambelli em solo italiano, o que nem a Itália estava conseguindo fazer. O pedido de extradição já foi feito, a localização já foi informada e segue sendo monitorada. E a gente vai preparar pipoca para acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E no meio de tanto assunto sério, ainda teve quem conseguiu focar nessa história do mundo da Lua.
No dia 11, o Jorge, embaixador do Lanche Bauru, @JorgeCR Freitas, confessou na Vila. Estou fascinado na história da Laisa Peixoto, a suposta astronauta mineira. Todo mundo comprou a história dela. CNN, G1, super interessante. Todos os sites postaram há alguns dias. Senta que lá vem a história. A moça, que vamos chamar carinhosamente de astronauta de Taubaté, tem 22 anos e dizia ter cursado física na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e está cursando mestrado em física quântica na Universidade Columbia. Logo após a barrigada de quase todos os jornais, a UFMG esclareceu que a bonita cursou um semestre só e abandonou o curso. Além disso, a empresa privada que ela indicou como responsável pela missão espacial em 2029, uma tal Titan Space, não tem licença. A NASA também negou o vínculo com a jovem. Olha, se você lembrou de algo do lore da vila, saiba que nós também. Mas a astronauta de Taubaté não postou foto com colher, mas com o capacete e uniforme da NASA. O Marcelo Soares, @msoares, fez um fio precioso sobre esses fenômenos mitômanos que ganham força na web. Os elementos da bola de neve que gerou a astronauta reborn de Taubaté e muitos outros fenômenos das redes são os seguintes que, se somando, se multiplicam. Jornalismo declaratório, qualquer coisa que alguém noticiável diz é notícia. Cultura de influencers, qualquer pessoa carismática é noticiável. Geração Z, basta dizer que sou, que eu fico sendo. Onipresença das redes sociais, Instagram pessoal virou fonte fiável. Cultura do caça-clique, depois que alguém publicou e ganhou audiência com isso, nenhuma outra redação quer ficar para trás. Junta isso tudo e qualquer coisa que uma pessoa fotogênica diz sobre si, que renda curtidas suficientes nas redes sociais, vira notícia. Tem gente ganhando milhões com essa bola de neve, de vez em quando precisa até depor no Senado. Às vezes, até se elege. Estamos na era de ouro dos fabulistas. Por outro lado, muitas pessoas que realmente fazem coisas bacanas, sabem o que dizem e têm o que dizer, morrem de vergonha de parecerem egocêntricas se forem mostrar seu trabalho e muitas vezes ficam sem jeito com as câmeras, são modestas e não querem aparecer. Olá, eu gosto de dinheiro. O maluco da SWAT se elegeu. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. E a Terra da Liberdade, ferrenha defensora do discurso livre, resolveu que essa liberdade não é para todos e que o discurso livre é só aquele que convém. Estão acontecendo inúmeros protestos nos estragos fudidos contra as políticas migratórias dos chitos de peruca. A coisa escalou tanto que o Pentágono chegou a enviar 700 fuzileiros navais para conter protestos em Los Angeles. Ananda Susekind, @AnandaSusekind, destacou um vídeo e comentou: Liberdade de expressão. A CNN cobriu os protestos ao vivo quando os âncoras do estúdio perderam brevemente o contato com Jason Carroll, afastado dos protestos por oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, com as mãos atrás das costas. Carroll informou aos âncoras: "Estou sendo detido." We do a little trolling. It's called we do a little trolling. E a rapper Doechii, no BET Awards, fez um discurso arrebatador trazido para o Blue Sky pelo Phil Lewis, @PhilLewis, e que vamos livre traduzir. Trump está usando forças militares para impedir um protesto. Quero que vocês considerem que tipo de governo ele parece ser quando, toda vez que exercemos nosso direito democrático de protestar, os militares são mobilizados contra nós. Qual é a surpresa disso? E assim, gente, para dar conta de tudo que rolou na semana passada, as pérolas celestiais estão recheadas de informação. Pérolas celestiais.
Na quarta-feira, dia 11, o STF formou maioria para responsabilizar as plataformas digitais e redes sociais pelo conteúdo publicado por seus usuários. E o Corifeu, @Corifeu, mandou essa. Eu passo meio mal que o nosso humilde STF está, sim, sendo vanguarda mundial em combate à extrema-direita e aos horrores da internet e o que ela tem de pior. Eles realmente estão servindo. Como pode? É cacete de cadeia. Também na quarta, o Thiago Schwartz, @Perereco, informou e exigiu. Farmacêutica brasileira lança em agosto caneta contra a obesidade. Se o nome não for algo como magraneta e o símbolo for uma canetinha com os 2 bracinhos abertos e um sorrisinho assim, eu vou ficar muito decepcionado. A Exuliane, @Exuliane, não perdoou na quinta, dia 12. Feliz Dia dos Namorados para quem é casal e feliz chá de revelação para os solteiros que vão descobrir que muita gente namora hoje. Será? Não faltou trem de fotos de casais, trem de música favorita do já saudoso Brian Wilson, que descansou no dia 11, e salves a Exu e Santo Antônio no dia 13, que foi uma sexta-feira de lua cheia. Ufa! A gente tentou, mas provavelmente não demos conta dessa semana. 1, 2, 3, 4, feliz aniversário de todos nós cantou. Tu é muito gente fina, bacana pra esse show. Feliz aniversário, que tudo esteja azul. Tu é muito gente fina, bacana pra esse show. E na semana passada, a gente cantou parabéns no domingo, dia 15, com a Caroli Catastrófica, @Caroli. Parabéns, garota! Feliz aniversário, meu amor. E você quer que a gente comemore o seu aniversário também? Fale comigo, @AeroJaded, lá no Blue Sky. A gente agradece especialmente a todos os biscates que contribuíram com a nossa pauta. É por causa de vocês que o Blue Sky vale a pena. Tem algum tema que você acha que deveria entrar no próximo episódio do Trem do Céu? Conta pra gente ou marca nossa @ no post. Queremos muito ver. E segue nosso podcast na sua plataforma preferida. Deixe um comentário para a gente saber o que você achou do episódio e aquelas 5 estrelinhas marotas para fortalecer o nosso rolê. Esse projeto é 100% independente, alternativo e feito por mulheres. Seu apoio faz toda a diferença. Quer trocar uma ideia? Fala com a gente lá no Blue Sky. É só procurar por @Trem do Céu. Obrigada, beijo e ótima semana. Obrigada, beijo, ótima semana para vocês. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para nos apoiar. Para falar com a gente, segue o nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Um grande abraço!